Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carla e eu sou uma filha de Narciso. Bom, quando a gente fala em sistemas familiares narcísicos, algumas características vão variar entre cada núcleo familiar, né? A depender do histórico familiar daquela família, a depender da posição geográfica, do caldo cultural mesmo, né? E das características individuais envolvidas ali naquele núcleo familiar. Mas alguns padrões a gente vai notar em qualquer sistema familiar narcísico, seja ele na Turquia, esteja ele no Brasil, no Japão ou nos Estados Unidos, não interessa. Alguns padrões se farão presentes em qualquer sistema familiar narcísico e hoje a gente separou aqui 5 padrões de sistemas familiares narcísicos. O primeiro padrão que a gente nota em qualquer sistema familiar narcísico é o da hierarquia. E a hierarquia que eu me refiro aqui é uma hierarquia disfuncional, tá? Não é o que a gente entende como uma hierarquia normal. O que seria uma hierarquia normal? Hierarquia normal é aquela que pode ser dita em voz alta, certo? Então, como por exemplo, quando a gente tem um cenário empresarial, e aí você tem diferentes cargos, e um cargo está acima de outro, né? Você tem um cargo de direção e um cargo de assistência. Hierarquicamente você consegue verbalizar aquilo, então isso é uma hierarquia considerada normal. Ou quando a gente está falando de um pai e uma mãe cuidando ali dos seus filhos que são crianças, né? Você tem o pai e a mãe ali e você tem o filho ali sendo cuidado pelos tutores, você tem uma hierarquia clara, isso também é uma hierarquia normal. A hierarquia que eu me refiro aqui é uma hierarquia disfuncional, ou seja, ela não é comunicada verbalmente, ela não pode inclusive ser dita em voz alta. Essa hierarquia, ela é na realidade observada através do comportamental daquela família, de como as dinâmicas acontecem, né? Se você tiver mais de um filho naquela família, eles não vão ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Pode acontecer, inclusive, de um cônjuge estar abaixo da hierarquia do que um filho. Então, às vezes, você vai ter um filho dourado, por exemplo, num sistema familiar desse, que pode estar acima da mãe ou acima do pai, que está ali fora do espectro do narcisismo ou tem uma patologia menor. Pode ser que essa hierarquia se desenhe dessa forma, vai depender das características de cada família. Mas essa hierarquia, ela sempre se faz presente em qualquer sistema familiar narcísico. Você tem ali o filho dourado, que sempre vai estar acima do bode expiatório. O bode expiatório seria realmente a base da hierarquia da família, né? O segundo padrão que a gente nota em qualquer sistema familiar narcísico é o do controle. E esse controle, muitas vezes, ele vem disfarçado de cuidado, tá? Não necessariamente esse filho ou essa filha vai perceber que está sendo controlado, mas o fato é que este ímpeto sempre está ali, né? Sempre se faz presente. Então, eu diria, tá? Eu penso que o narcisista grandioso, ele tem uma tendência maior a controlar através do medo, e o narcisista vulnerável tem uma tendência maior de controlar através da culpa, mas não tem muita regra quanto a isso, tá? Existem diferentes mecanismos de controle e os diferentes tipos de narcisismo vão usar diferentes mecanismos de controle. Mas esse é um padrão que sempre se faz presente, né? A mãe narcisista ou o pai narcisista, que tá ali mais no espectro narcísico ou até muitas vezes no nível patológico, ele vai enxergar os filhos como extensões deles mesmos, não como indivíduos, né? Por isso que o processo de individuação não acontece com esses filhos dentro de um sistema familiar desse. E aí, por você ser uma extensão deste pai ou dessa mãe, sempre vai haver uma tentativa de controle. E aí pode entrar um cônjuge no meio também, né? Como eu disse, a hierarquia, no padrão anterior que eu mencionei, ela vai depender de cada família e o nível de controle e os mecanismos também vai depender. Mas a tentativa de controle sempre vai estar ali, presente. O terceiro padrão que a gente vai notar em qualquer sistema familiar narcísico é o da comparação e competição, tá? E aí vai variar muito também conforme cada família, mas você percebe que existe uma comparação entre filhos, entre pessoas de dentro daquele sistema familiar e pessoas de fora. Isso sempre vai estar presente, tá? E às vezes pode rolar até uma competição mais aberta mesmo, né? Não necessariamente vai ser uma coisa encoberta. Chega em alguns níveis que isso pode acontecer até de forma aberta. Quem é o mais inteligente, quem é o mais bonito, quem é o mais rico, quem tem mais facilidade para fazer dinheiro, quem é mais parecido com aquela mãe ou com aquele pai. Porque tem essa, né? O quanto você é mais parecido com aquela pessoa que está mais no espectro do narcisismo na família, isso é um adjetivo positivo, né? Você está ganhando ali na competição. E à medida que você é menos parecido com esse tutor ou essa tutora, você tá perdendo ali nesse processo invisível competitivo da família.
quarto padrão que a gente nota em qualquer sistema familiar narcísico é o da manipulação e da triangulação. Este pai, ou esta mãe, ou esta pessoa que está no espectro patológico do narcisismo, ela tem uma necessidade, inclusive, de guiar e determinar como as pessoas ali vão pensar. Então ela vai querer controlar, inclusive, a forma que as pessoas pensam. Para isso, elas vão usar os mecanismos que elas conhecem e dispõem ali para controlar o que essas pessoas pensam. E elas também vão triangular as relações. Então, às vezes você vai ver um pai ou uma mãe falando ali de um irmão para o outro, ou de uma tia, ou de um primo. E essas triangulações acaba que interferem nas relações, né? Não tem como. A dinâmica das relações fica afetada por essas triangulações que são feitas. E isso é uma coisa que também está presente em qualquer sistema familiar narcísico. E o quinto padrão que a gente nota em qualquer sistema familiar narcísico é o do gerenciamento de imagem, né? Também conhecido como marketing. O que parece é mais importante do que realmente é. E a aparência daquela família é mais importante do que como aquelas pessoas dentro daquela família se sentem. Então, muitas vezes vai acontecer alguma coisa grave dentro daquela família que machuca alguém de alguma forma, seja emocionalmente, fisicamente, enfim. Mas quando isso se torna conhecimento público, o conhecimento público será alvo de crítica, de enxergar aquilo como problema e não o que aconteceu em si. E muitas vezes as emoções das pessoas ali dentro são suprimidas em prol de manter uma imagem forte. É uma preocupação muito grande com relação à imagem perante o mundo lá fora. E quando esse sistema familiar narcísico encontra no mundo com outros núcleos familiares, outros sistemas familiares, a gente vai notar esses padrões, que eu citei até aqui, do 1 ao 5, também de dentro para fora, né? A hierarquia, por exemplo, ela é uma coisa que não acontece só dentro da família. Também existe uma ótica hierárquica de enxergar todo mundo. Então, você chega num lugar, quando você está dentro de um sistema desse, você consegue ler hierarquicamente, ainda que inconsciente, tá? Às vezes a gente não conscientiza isso, a gente não traz para o consciente, mas inconscientemente você enxerga como aquelas pessoas estão posicionadas hierarquicamente e como você tem que interagir com elas, né? A hora que você precisa, por exemplo, o narcisista, ele entende a hora que ele precisa sobrepor e a hora que ele precisa puxar o saco, ele entende cada ambiente e isso se aplica também no gerenciamento de imagem. Veja, se você tem dois sistemas familiares, aquele sistema familiar também entra naquele caso do padrão de competição com outros sistemas familiares e você também vai ver esse gerenciamento de imagem entre famílias ali, tá? Então, aqueles mecanismos que a gente citou até aqui, eles existem dentro do sistema familiar e eles extrapolam inclusive para fora, quando esse sistema familiar encontra com outros sistemas familiares. Bom, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, me contem aí se vocês discordam de algum padrão que eu falei, se vocês acrescentariam mais algum e deixa aqui seus pensamentos nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!